Fala pessoal, beleza? Eu sou o Anderson Veiga da Treycorp, gestor da área de projetos e implantação, e hoje eu vou trazer para vocês e falar um pouquinho sobre o fluxo de implantação e projetos, tá? Então você que é uma agência parceira nossa, é importante você ficar aí para você ver esse fluxo. Bom, então aqui esse é o fluxo, né? Nós temos aqui na primeira linha então a área comercial. A segunda seria o gestor da equipe de projetos aqui da Treycorp. A terceira linha seria a agência parceira. E a última linha aqui seria o cliente e o lojista. Então, no início, então, a equipe comercial abre um chamado de novo projeto, né, através do sistema Treycorp. E essa informação cai lá para a equipe de projetos e implantação. E também a questão do escopo, né, dessas informações cai direto para a agência parceira, né, que é onde vai receber esse escopo, assinar e vai retornar esse escopo assinado para a equipe comercial lá com o Everton. Posteriormente, a equipe de projetos e implantação já recebeu esse escopo, né, e ele vai validar se esse escopo se refere a um projeto com setup ou um projeto sem setup. Tá? Se o projeto for sem setup, quem é o responsável pelo projeto inteiro, desde design, front e implantações, é a agência parceira, né? Então, um projeto sem setup, a agência parceira agenda o kickoff com o lojista, né? A equipe de projetos de implantação não atende, né? Não faz parte desse kickoff. E a agência parceira, após o kickoff, envia e colhe o brief com o cliente. Depois que colheu esse briefing, né, o cliente vai preencher também o formulário de F-136, que esse formulário é o formulário onde contém todas as informações de integrações e formas de pagamento que o cliente vai utilizar. Então, se ele vai utilizar correios, transportadora, qual é a forma de pagamento que ele vai utilizar, se é a IAPay, que é do grupo da Trey Local Web, se é Cielo, Rede, etc. Tá? Ou outros intermediadores de pagamento. Ele vai preencher esse formulário e vai retornar essa informação para a equipe de gestor do projeto, que seria a equipe de projetos de implantação, ou para a agência que está fazendo o projeto dele ali. Tá? Se é um projeto com setup, né, aí já muda um pouquinho o cenário. Quem é o responsável por todo o projeto é a equipe Trey, né? A equipe Treycorp. A agência ela vai ser atuante no projeto apenas na parte de desenvolvimento de design e também com desenvolvimento do front. Mas a implantação em si, de configurações, suporte ao cliente, etc., é toda da parte da Treycorp. Tá? Então, a agenda, né, de kickoff com o cliente e a agência é responsabilidade do gestor do projeto, ele que vai fazer esse meio de campo e marcar essa reunião. Posteriormente, ele vai enviar essa reunião, após a reunião, uma ata, né, de tudo que foi falado na reunião, né, e também encaminhar o documento do F-136 para o projeto com setup. Tá? E a agência, posterior a essa reunião, marca uma outra reunião com o cliente para acolhimento apenas do briefing. Dando sequência, então, depois que fez a reunião de kickoff e fez o colhimento do briefing, né, a agência ela vai verificar o quê? Se for um projeto sem setup, né, o que a agência vai fazer? Como ela é responsável, a parte do cronograma é responsabilidade dela. Então, quem vai gerar esse cronograma com a data final de entrega, etc., é a própria agência. O padrão nosso da Treycorp é de 90 dias úteis para a entrega do projeto. Porém, um projeto sem setup, como foi fechado diretamente pelo parceiro, esse projeto não há necessidade de ser entregue em 90 dias úteis. Se o parceiro fechou um acordo maior ou menor com o cliente diretamente, aí não tem problema nenhum. Pode ser feito em 120 dias e assim por diante. Também pode ser que o projeto seja um pouco mais complexo, existam algumas customizações a serem feitas, né? Então, isso daí é acordado entre a agência e o cliente para projetos sem setup. Mas se depois do briefing, todas as informações é um projeto com setup, a agência ela não controla o cronograma. Quem controla o cronograma é a equipe de projetos de implantação.
Então a agência ela precisa fornecer as datas de entrega do design do front, né? Então após o briefing, a agência já sabe o que o cliente quer, o que ele almeja, já passou exemplos, né? Então ela já tem mais ou menos uma base do que ela precisa para desenvolver aquele projeto e quanto tempo vai mais ou menos levar para desenvolver esse projeto. Então ela precisa fornecer para a equipe de projetos de implantação, que é a equipe da Traycorp, as datas de entrega do design e as datas de entrega do front. Então ela vai falar lá, eu vou entregar a home tal dia, eu vou entregar as páginas internas tal dia e vou entregar também o front-end após a aprovação do design em tantos dias úteis. Tá? Lembrando que essas datas elas precisam ser informadas à equipe de projetos de implantação, tá? Em até 5 dias úteis após o colhimento do briefing. Porque é com essas datas que a equipe de projetos de implantação vai montar o cronograma. Porque existem, além dessas atividades da agência parceira, também existem atividades do lado do cliente e também existem atividades do lado da Traycorp para serem feitas, né? Então, o cronograma, nós se baseamos com essas referências das datas pela agência. Lembrando que essas datas, né, não podem ultrapassar 90 dias úteis para projetos com setup. Apenas exceções, né, quando no início do projeto a gente já fica ciente de que há uma customização a mais, né, pelo projeto, algo que o cliente pediu fora da curva que exista hoje, que precisa ser desenvolvido, e aí isso possa ser acordado desde o início com a agência e com o cliente, que vai levar mais de 90 dias úteis. Tá? Seguindo então o fluxo, a gente faz o envio, instancia a loja, né, paralelamente a isso, enquanto esse processo vem correndo, a equipe de projetos de implantação instancia a loja. Essa instância, ela é o quê? Ela é criar a loja e o cliente tem acesso ao painel administrativo, né? Essa instância da loja, ela já vem com várias informações ali de testes. Então, ela já vem com uma série de categorias cadastradas, uma série de produtos cadastrados com fotos, etc. Todos os cenários possíveis para que a agência possa já, de imediato, na hora da configuração, da aplicação do layout, ter esses cenários disponíveis para que ele possa já ir testando, né, a questão do front-end. E aí, posteriormente, quando a loja é instanciada, já é feito essas informações, a hora que a aplicação ela é realizada, a gente finaliza com o zeramento da base, né? Então a gente zera a base do cliente. Até então ele não pode cadastrar informações, né? Porque a hora que a gente for zerar a base, ele perde depois essas informações de cadastro. E aí depois que a gente zera a base, que realmente a gente libera para o cliente fazer cadastramento. Enquanto isso, que ele está com a base de teste, ele pode realizar cadastramento de teste para familiarizar com a ferramenta e assim por diante, tá? Mas enfim, voltando então aqui, depois que a agência ilustra, né, o design, a agência obrigatoriamente ela tem que mandar esse design para a nossa equipe aqui da Traycorp, equipe de implantação, para que a gente possa fazer uma análise se tudo que foi ilustrado está coerente, né, no sentido de que a ferramenta exista, né, que nada passe, porque depois que uma vez que mandou para o cliente já aprovou, se tiver alguma coisa ilustrada que não tem na ferramenta hoje, complica. Então o correto ilustrou antes de mandar para o cliente, envia para a equipe da Tray, né, os analistas de implantação e projetos, para que seja validado o layout. Validou o layout, está tudo dentro do ok lá, do acordo, daí a gente volta para a agência falando que está ok e ela repassa a informação para o cliente para que ele possa validar e fazer a aprovação ou solicitar alterações e ajustes. Tá? Isso fica nesse looping até a validação ok da equipe de implantação, né? E aí, a hora que a equipe de implantação der o ok, vai para a agência fazer a tratativa com o cliente. O cliente então aprovou o layout. Aí a agência já vai para outra etapa, que é a parte de aplicação do layout, onde ela vai configurar tudo que foi acordado no PSD, tá, com o cliente e aprovado por ele. A gente realiza a limpeza da base, como eu já falei, liberamos para o cliente fazer a configuração de produtos, categorias, etc., fazer os cadastramentos.
Liberamos também para que ele possa fazer a configuração com o auxílio das formas de pagamento, fretes, né? A gente ajuda o cliente a fazer os testes também no final. Aí nessa etapa o cliente já pode também fazer a importação, depois que ele fez o cadastramento de produtos, fazer a importação do redirect, né? Redirecionamento 301, se é um cliente, por exemplo, que está vindo de uma migração, não é um cliente de e-commerce que é uma loja nova, por exemplo, um cara que está começando agora, ele não há necessidade de ter o redirect 301. Então, o cliente vai informar essas URLs, né, de redirecionamento para fazer a importação. E aí a agência ajuda nesse auxílio. O cliente também pode fazer a importação de clientes, né, dele, então ele pode fazer essa importação. A gente, no caso da equipe de implantação do projeto, solicita os apontamentos de DNS na próxima etapa, onde o cliente vai informar esses apontamentos de DNS para a gente realizar os apontamentos junto à equipe de infraestrutura. Posteriormente, existe a informação da aplicação do certificado SSL. Em alguns casos, para projetos com setup, essa informação geralmente vem já embutida no valor acordado com o cliente na compra, então ele não precisa comprar o SSL, já está disponível pela Tray. Nessa etapa também o cliente há a possibilidade dele utilizar um SSL próprio. Por exemplo, não quero utilizar o da Tray, eu quero contratar um SSL, fica a critério dele. A diferença se ele utilizar o da Tray, a renovação do certificado, o controle dessa renovação é tudo feito pelo nosso time de Tray Corp. Agora, se ele contratar um certificado próprio, que também é possível, ele que tem que ser responsável por validar quando estiver chegando na expiração desse certificado para renovação. Então fica a critério dele escolher isso daí. E a gente faz a aplicação do SSL. No final, o cliente autoriza o Go Live em conjunto com a agência, né? Porque é um acompanhamento de todos aí, os envolvidos. Realizamos o Go Live da loja. A equipe de implantação ainda faz um acompanhamento durante 3 dias, né? Após o Go Live, para ver se tudo que foi configurado está ok, se está entrando pedido, se tem alguma pendência de questões de layout, se teve alguma quebra, alguma coisa do tipo. E a agência ela faz um acompanhamento de 30 dias, tá? Após o Go Live da loja, que a gente chama de garantia. Então pode ser que tenha alguma coisa passada ali depois do Go Live, então tem esses 30 dias para a agência fazer correções e não alterações, tá? E por último, a gente faz a formalização, né, da passagem para o suporte técnico. Após os 3 dias, a equipe de implantação sai do circuito e todas as dúvidas, tratativas de diversas coisas, por exemplo, como problemas, qualquer coisa, a equipe de suporte técnico vai atender esse cliente e vai direcionar ele se for algo de agência para agência e se for algo da Tray Corp, ele vai atender esse cliente e tentar resolver da melhor forma possível ou tirar as dúvidas dele, tá? Então esse é o fluxo, pessoal, de projetos, tá? Em implantação para lojas com setup e lojas sem setup. É um fluxo bem simples, né? Não tem nada complexo aqui. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição também, tá? Eu e minha equipe lá para tirar essas dúvidas, esclarecer essas informações. E a gente precisa também do apoio de vocês com relação às sinalizações de cada etapa, né? Porque tem muita coisa também do lado da agência. Então, sinalizar para nós quando o layout for aprovado, né, pelo cliente, se está tudo ok, se ele pediu alteração ou não, se vai atrasar ou não, qual o motivo do atraso. A gente precisa estar ciente de tudo para projetos com setup, que a gente controla todas as informações, né, por aqui. Projeto sem setup, como eu falei, já é entre a agência e o cliente, então a gente não se envolve muito nisso. Apenas a gente realiza algumas atividades do nosso lado, porque são as atividades que a agência não consegue executar hoje externamente da empresa, né? Então, por exemplo, forma de pagamento, a agência não consegue executar, né, a configuração disso. Se for, por exemplo, o cliente quer trabalhar com 10 vezes no cartão, cobrar juros a partir da 3ª parcela, essa configuração sim, vocês conseguem fazer diretamente pelo painel
da Traycorp, né, pela administração. Mas para configurar isso no Gateway, essas informações, vocês não conseguem, então essas atividades hoje fica com um time aqui da minha equipe de projetos de implantação. Tá? Como também, por exemplo, colocar a loja em pré-go live, colocar a loja em go live, certificado de segurança. Essas atividades hoje não é possível a gente fazer e a gente precisa executar por aqui para projetos sem setup. Os demais, a gente tem o controle, por isso que a gente precisa da sinalização de vocês, é importantíssimo isso, tá? Como a gente anda aí junto com o projeto, enquanto vocês estão desenvolvendo uma parte, a gente está correndo com outras partes junto com o cliente, né? E é importante que vocês nos sinalizem se já aprovou, se não aprovou, se pediu alteração, se vai atrasar. Compartilha também as dores, né, de vocês com os projetos, ó. Estou com algum problema com esse projeto, vai atrasar por causa disso, por causa daquilo. É importante estarmos todos alinhados aí, tá? Falando rapidamente aqui então, resumindo, né? As responsabilidades de projeto com setup fica da seguinte maneira. A responsabilidade para um projeto com setup da agência parceira é validar o escopo no início, né, se está de acordo ou não, informar as datas de entrega e design e front, né, se teve alteração, etc e tal, dos layouts e tudo mais, front-end e também dar um pequeno suporte para o cliente, né? Com responsabilidade da Traycorp, né, com relação ao projeto com setup. Então a Traycorp ela se responsabiliza por agendamento do kickoff, controle geral do cronograma, que é montado em cima da base de datas que a agência nos fornece, de entregas, validar o layout, dar suporte ao cliente, dar suporte às agências parceiras, realizar a implantação, configurar as formas de pagamento, omnichannel, zerar a base, colocar a loja em pré-go live, certificado de segurança até chegar no go live. Tá? Essas são as responsabilidades do projeto com setup. Para projetos sem setup, as responsabilidades são diferentes. Então, a agência, no caso parceira, valida o escopo, né, inicial, agenda o kickoff com a participação da agência e o cliente, a equipe treino participa, controla totalmente o cronograma, não há necessidade de nos informar as datas, apenas a data final, o projeto vai ser entregue no final, go live dia tal. E também nos sinalizar com algumas atividades que, como eu falei, a agência não consegue fazer, né? Então a gente tem que fazer por aqui. Então controle do cronograma, layout, front-end e implantar a loja. Já do lado da Tray é o que? Dar suporte ao parceiro, no caso às agências. A gente não fala diretamente com o cliente quando é projeto sem setup. Apenas o suporte técnico, que o cliente já tem direito ao suporte técnico, mas não com a equipe de implantação e projetos. E as outras atividades que a agência não consegue fazer. Para essas atividades que a agência não consegue fazer, que são forma de pagamento, omnichannel, zerar base, pré-go live, certificado SSL e o go live, a gente tem um SLA, tá, de dias úteis para a gente executar. Então é importante que vocês nos sinalizem, né, com antecedência para que a gente possa executar essas atividades. Então, por exemplo, forma de pagamento. Nós temos um SLA de 2 dias úteis para fazer essa configuração. Então, quando vocês precisam fazer esse tipo de configuração, tem que sinalizar o time de projetos de implantação para que nós possamos fazer a configuração disso em 2 dias úteis. Liberar o usuário no omnichannel, 1 dia útil. Zerar a base, 1 dia útil. Colocar a loja em pré-go live, 3 dias úteis. Certificado de segurança, né? 3 dias úteis também. E colocar a loja em go live também 3 dias úteis. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que tenha ficado claro aí para vocês, que tenha ajudado também. Me coloco à disposição se vocês precisarem de algum auxílio ou tirar algumas dúvidas, tá? A minha equipe também está disponível lá para vocês, caso precise. Meus contatos é anderson.veiga@traycorp.com.br, tá? E eu estou à disposição aí para que vocês precisarem, beleza? Obrigado, até mais.